Pessoal, bom dia a todos e, primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês aqui, vocês que representam a imprensa profissional, né, que faz um papel fundamental aqui para a nossa cidade. E para eu me apresentar assim, qual é o nosso propósito, o que nós estamos trazendo de diferente para a cidade, é importante que eu conte um pouco da história do que me traz até aqui hoje. E eu quero contar para vocês essa história em 3 capítulos. No primeiro capítulo, eu quero falar da minha relação com a cidade de Divinópolis. No segundo capítulo, eu quero falar sobre a minha relação com a gestão pública. E o terceiro capítulo, sobre o projeto Divina Cidade. As minhas raízes estão aqui em Divinópolis, por meio da minha família, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é o Vasco Teixeira Bueno, Laurinda Teixeira Bueno. O seu Vasco já foi um dos primeiros vereadores da cidade, foi juiz de paz aqui na cidade, muito conhecido. Minha mãe e meu pai, Lucinha e Lili. Minha mãe, professora aposentada da rede pública de ensino, meu pai, ex-caminhoneiro. Minha infância não foi fácil, minha infância foi difícil em termos financeiros. Para mim conseguir avançar nos estudos, eu tive que me dedicar muito. Eu fiz um processo de seleção, participei de um processo de seleção do Colégio Integral na época, fui admitido ali entre os primeiros lugares e consegui uma bolsa. Onde eu fiz o meu segundo grau. E o meu primeiro passo para longe da cidade foi para fazer a universidade. Foi quando eu fui para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica no estado de São Paulo. Alguns anos se passaram e estou de volta na cidade de Divinópolis. Entre 2005 e 2010 eu estive aqui de volta para abrir a minha empresa de tecnologia. Foi quando eu pude ver pela primeira vez ali o verdadeiro potencial da cidade. Gente, nós tínhamos o melhor time de programadores. A gente exportava serviços de tecnologia para o mundo afora, principalmente para os Estados Unidos. E ao mesmo tempo que eu vi o potencial da cidade, gente, uma cidade que já foi palco de grandes eventos para trazer gente do Brasil todo, cidade que já foi referência na moda, ainda é referência na confecção, mas uma cidade que tem um grande potencial, mas ao mesmo tempo tem ali faltando água tratada para muita gente, falta coleta de esgoto, né? Um rio totalmente poluído que passa no meio dessa cidade super agradável, maravilhosa. Aquilo sempre me incomodou. E eu, como engenheiro, eu sempre quis trabalhar com grandes obras para poder ajudar o maior número de pessoas. Foi quando eu resolvi dar o meu primeiro passo para poder trabalhar ali no Ministério da Economia, em que eu começo ali o meu segundo capítulo dessa história. Eu fiz o concurso para o Ministério da Economia para trabalhar como especialista em infraestrutura. E o meu papel, o meu trabalho, em todos esses anos, foi estar ali, ó, ao lado de municípios, assessorando os municípios para ter o quê? Bons projetos, boa capacidade técnica. Porque sem projeto, pessoal, não tem verba, não tem verba, não tem obra. Vejam só, há mais de 10 anos, quando eu ingressei no Ministério da Economia, eu tive a feliz notícia de que mais de 25 milhões tinham sido liberados para o saneamento básico de Divinópolis. Eu estou lá, gente, vai resolver a questão do saneamento básico aqui da minha cidade. 10 anos depois, agora que o dinheiro foi liberado por problemas com projeto, entre outros problemas que eu não vou citar aqui agora. Pessoal, e eu sabia que dentro dos municípios havia sempre essa precariedade, essa dificuldade técnica para poder ter uma equipe técnica, para poder ter bons projetos. Mas o que mais me surpreendeu é que aquela cidade que eu tinha como referência estava lá no meio, entre as cidades que mais tinham dificuldade técnica. E foi nessa minha saga para poder ser cada vez melhor gestor público, para poder fazer o melhor para a minha cidade, para as outras cidades, ou seja, para onde lá eu estiver colaborando, eu fui me capacitar ainda mais. Eu fui participar de um processo de seleção da iniciativa privada, da Fundação Lema, que me selecionou para poder me dar uma bolsa, para eu poder fazer um mestrado na Universidade de Colômbia em Administração Pública, que foi o mesmo programa feito pelo Barack Obama. Gente, um programa esse que eu jamais teria condições de fazer com o meu próprio salário, meu próprio bolso, tá? Bom, isso tudo é muito bonito, mas como que impacta isso aqui na nossa cidade? Gente, quando eu tive lá, foram 2 anos convivendo com gestores públicos do mundo todo. Esse não é um programa feito para americanos, é um programa feito para quem estava vindo da Colômbia, da Bolívia, da Índia, da China, da Rússia. E lá a gente compartilhou,
as experiências, gente que tem problemas muito semelhantes aos nossos e, o mais importante, soluções prontas, soluções feitas ali para compartilhar com a gente. Gente, Bogotá já teve um dos trânsitos mais caóticos do planeta, hoje é referência em transporte público. Nova York já foi uma das cidades com maior índice de criminalidade. Olha o que Nova York era hoje. Várias cidades na Índia souberam fortalecer parcerias com o terceiro setor, parcerias com entidades e prestam serviços muito mais efetivos hoje de assistência social. Eu estava lá, pessoal, gente, receita de bolo pronta para ser aplicada aqui na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado. Quando eu voltei desse programa, as portas me abriram, principalmente dentro do setor público. Eu fui imediatamente admitido num dos programas mais inovadores do governo para atrair investimentos para o país. Foi o programa de parcerias, Programa de Parcerias para Investimentos, que estava naquela época sendo secretariado pelo atual ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Eu tive a honra de poder assessorá-lo diretamente nesse trabalho. E ali, nesse programa, nós estruturamos um relacionamento mais próximo entre poder público e setor privado para juntos construir bons projetos, para atrair mais investimento para o Brasil, um programa que se foi referência internacional. E, de novo, justamente o que minha cidade precisa, justamente isso, saber relacionar setor público e setor privado para atrair mais investimentos. Mas eu tinha convicção, pessoal, que bons projetos é muito importante. Boa gestão, muito importante. Mas é a política que efetiva tudo isso. Foi quando eu decidi me ingressar nos movimentos de renovação política de 2018. Movimentos esses que tinham um propósito muito específico, de renovar a política, mas uma renovação qualificada. Trazer gente que tem vocação, gente que tem propósito, gente que tem conteúdo para o que tem que ser feito. E eu, mais uma vez, voltei para Divinópolis. E é aqui que foi que eu lancei a minha candidatura a deputado federal. Por ter sido a primeira vez, eu consegui 10 mil votos. Fiquei muito feliz com o resultado. Mas o que mais me surpreendeu ainda foi o reconhecimento que nós tivemos durante esse trabalho. Pessoas muito influentes hoje na política nos encontraram e nos deram apoio. Um deles foi o Luciano Huck. Ele fez uma campanha para incentivar a população a começar a doar dinheiro para aquelas candidaturas que eles acreditam. Ele escolheu 4 candidatos a deputado federal no país e escolheu a minha para poder doar para a campanha. Eu só fui conhecer o Luciano Huck um ano depois para agradecer por isso. Outro fato marcante foi quando eu fui convidado para poder conversar pelo próprio senador Antônio Anastasia. Ele viu o meu trabalho. Nós chegamos para conversar e não conversamos nada de política. A gente simplesmente conversou. Ele falou comigo: Will, independente do resultado dessas eleições, a gente quer você trabalhando com a gente, pelo seu currículo, pela sua experiência. Você tem muito a contribuir. O período político, o período eleitoral passou. Eu regressei ao Ministério da Economia por um curto período de tempo. Isso porque, nesse intervalo de tempo, o senador Antônio Anastasia foi eleito vice-presidente do Senado e foi designado para ser vice-presidente da Comissão Parlamentar Mista de Infraestrutura e Logística, que conta com mais de 250 parlamentares. Foi quando ele entrou em contato comigo e disse: Will, nós precisamos aqui do seu assessoramento, da sua expertise na área de infraestrutura. E eu aceitei o convite e fui trabalhar. E foi durante esse período que eu tive a oportunidade de novo de poder focar mais uma vez na minha cidade. Porque apesar da gente estar ali desenvolvendo projetos de lei que vai impactar e vai beneficiar todo o país, eu estava ali me inspirando na situação e na realidade da nossa cidade. O projeto de lei que nós ajudamos ali o senador a desenvolver para protocolado para o aeroporto de Divinópolis, para os aeroportos regionais, foi inspirado na situação do aeroporto de Divinópolis. O projeto de lei permite que aeroportos pequenos como o de Divinópolis saiam das costas do município e passam a ser financiados pelos aeroportos maiores. O projeto está em tramitação e já está com grande aceitação. Outro projeto de lei da qual fiz parte imensamente, o novo marco regulatório do saneamento. Pessoal, eu participei do processo de construção de cada palavra daqueles dispositivos. E durante aquele processo eu estava ali, gente, isso aqui vai destravar
vai destravar inúmeros investimentos que estão há décadas aguardando ali no saneamento básico de Divinópolis. Bom, o trabalho continuou. Eu não tinha planos para poder me candidatar nas eleições municipais, até que 3 partidos vieram a me procurar para poder me convidar para lançar a candidatura à prefeitura de Divinópolis. Me falaram: Will, você construiu um capital político na cidade, você tem um perfil diferenciado, vem lançar a candidatura aqui por meio do nosso partido. Eu gostei do convite, eu me senti lisonjeado. E, ao mesmo tempo, pela primeira vez, eu sentei com o senador Anastasia e, pela primeira vez, conversar com ele sobre política, porque a gente só conversa até então sobre assuntos técnicos. Eu me sentei com o senador e, pela relação de confiança que a gente construiu nesse período, eu falei: senador, eu recebi esse convite, qual é a sua opinião? Ele me disse: Will, você já deu o primeiro passo, está na hora de continuar seguindo a sua caminhada. Então, o que eu fiz? Optei pelo partido que me convidou. Dentre os 3, eu optei pelo Partido Progressistas, única e exclusivamente porque o partido me deu total liberdade para formar chapa, numa eventual eleição, para formar toda a equipe, que é fundamental isso hoje para a nossa cidade de Divinópolis. Eu filiei ao partido, mas não tomei decisão ainda para poder me candidatar, porque uma decisão dessa exige um trabalho mais aprofundado. Foi quando eu lancei o projeto Divina Cidade, que começa agora o 3º capítulo dessa minha história. Assumir uma responsabilidade como a prefeitura da cidade, pessoal, exige um conhecimento muito aprofundado, exige experiência, exige saber o que está de fato acontecendo com a cidade. Apesar de eu estar lá há mais de um ano trabalhando em questões específicas da cidade, aeroporto, transporte público, saneamento, Divinópolis vai muito além disso. É educação, é saúde, é segurança, é lazer. Aí, o que eu fiz? Fui fazer um projeto, um estudo aprofundado da cidade para envolver toda a comunidade. Nós fomos conversar com a população, nós ouvimos mais de 2.000 pessoas. Nós ouvimos moradores de cada um dos bairros da cidade. Nós ouvimos os moradores da região rural. Nós ouvimos centenas de empresários. E com esse trabalho, a gente se surpreendeu. Primeiramente, qual é um dos principais problemas que a comunidade apontou na cidade de Divinópolis? Infraestrutura, obras, saneamento básico, iluminação, rede de esgoto. Tudo aquilo com que eu trabalho há anos, tudo aquilo com que eu faço com paixão. Não só isso, apontaram também outras áreas, como, por exemplo, a cidade não tem opções de lazer, a cidade não tem vida. Mas com esse projeto, ouvindo a população, pessoal, o que a gente identificou? Inúmeras iniciativas que estão ali brotando da própria comunidade, gente que se junta para cuidar da praça pública, por conta própria, gente que se reúne para cuidar do campinho da cidade. A iniciativa está ali, mas falta aquele primeiro passo da prefeitura para poder dar aquela abertura, dar aquele apoio. Ouvimos dos empresários, pessoal, relatos um tanto angustiantes. Gente que está ali para poder pedir uma autorização para expandir um negócio, está ali, às vezes, anos esperando uma simples autorização. Parece que estavam lidando com uma prefeitura abandonada. Bom, pessoal, a decisão de me lançar pré-candidato à prefeitura de Divinópolis veio meio que naturalmente, né, por causa da minha trajetória, da minha experiência profissional, da minha bagagem. Mas foi ouvindo cada uma dessas pessoas que eu tive a certeza que eu estava ali, pessoal, eu sei resolver isso que as pessoas estão precisando. Eu sei ajudar essas pessoas, eu posso contribuir com essa na minha cidade. Mas acima disso tudo, é aquele amor que a gente tem. É aquele amor que só sabe explicar quem nasce na cidade. É aquele amor que vocês têm pelos seus amigos estarem ali, pela sua família estar ali, pelas melhores lembranças da sua vida estar ali. É por isso que eu estou aqui para colaborar com a minha cidade, é por isso que hoje estou aqui diante de vocês para poder falar em primeira mão que eu sou pré-candidato à prefeitura de Divinópolis. O que eu estou aqui agora aberto às perguntas e meu muito obrigado. Pronto, obrigada, Will, pela sua apresentação.
Então, eu vou dar sequência aqui às perguntas. E quem se manifestou primeiro foi a Carla. Carla, eu vou abrir seu microfone. Eu acho que é você que vai ter que abrir aí. Isso. Estão me ouvindo agora? Agora a gente está te ouvindo. Se você tiver qualquer dificuldade, eu posso fazer a pergunta por você. Tá bom, vou começar então. Bom dia a todos, bom dia, Will Bueno. Você disse aí dentro desse projeto Cidade, Divina Cidade, que a comunidade, a população te passou a questão de infraestrutura, que Divinópolis não tem opção de lazer, mas eu gostaria de falar do Hospital Regional de Divinópolis. Dentro desse seu projeto, qual que é a sua ação para o Hospital Regional de Divinópolis, considerando essa pandemia que a gente está vivenciando, e se esse hospital já estivesse em funcionamento total, estaria dando suporte aí para a população? Qual que é a sua ação voltada para a área da saúde aqui em Divinópolis? Desculpa. Carla, muito obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Sem dúvida, se o hospital, tá? Mas o hospital de Divinópolis, ele está na parte, dentro de um projeto que vai muito além da saúde, Carla. O que eu vou te passar aqui de opinião já é alguma coisa já pré-concebida, a gente ainda está formalizando com outros detalhes que estão chegando dos colaboradores, tudo bem? Mas essa informação que eu vou te passar aqui é o seguinte: o centro de desenvolvimento é um centro universitário, aquele tem que ser transformado num hospital universitário, formas de tratamento, ali vai surgir pesquisa, ali vai fazer parte do eventual, que um dia vai vir, Parque Tecnológico da cidade. Parque Tecnológico envolve tudo, envolve saúde, envolve educação, envolve indústria. E o hospital para poder ser referência para o país. Então, para atender não só a questão da saúde, a questão do desenvolvimento econômico da cidade. É isso que a gente tem nos planos para médio e longo prazo da cidade. Espero ter respondido a sua pergunta. Quem mais gostaria de fazer pergunta? Adalmir, peraí, só um minutinho, deixa eu liberar. Acho que você vai ter que liberar seu microfone. Isso. Bom dia a todos, bom dia, Will. Prazer falar com vocês, prazer participar aqui desse momento diferenciado. Primeiro, dizer da grata surpresa que foi essa sua apresentação, conhecer um pouco da pessoa, Will Bueno, do profissional, que parece, a princípio, aí, uma pessoa bastante competente, tá? Preparada para enfrentar novos desafios. Mas o mais importante, que eu acredito, Will, inclusive foi mencionado por você, a velha política, que não é problema exclusivo de Divinópolis, mas é presença no nosso país. Quem está à frente, os gestores públicos, enfrentam muito o problema do fogo amigo, dentro de casa, funcionários antigos que agem de formas contrárias ao que o gestor está pensando. Então, o mais importante de um grande gestor é ter também uma formação de uma equipe também muito bem preparada, quem está do seu lado. Você já pensou aí, você tem algum nome, não foi mencionado, algum nome que você já pensou em formar essa chapa para que a gente também possa entender se a sua filosofia também está ligada à filosofia desse seu parceiro, quem vai estar junto com você nessa empreitada, para que a gente possa realmente chancelar essa sua apresentação. É importante a gente entender, porque hoje, como diz o próprio Zema, você tem que estar com pessoas técnicas, todos os seus departamentos, suas áreas. É importante ter pessoas técnicas, não ter pessoas especificamente indicadas por partido. Você falou que você vai ter a tranquilidade de indicar pessoas que sejam realmente competentes e preparadas para atuar em cada setor, principalmente no que se diz respeito a projetos. O que mais a gente vê aqui em Divinópolis são projetos federais sendo deixados para trás por falta realmente de forma de captação dessas verbas. Como é que está aí esse seu planejamento técnico, de equipe técnica, por favor? Excelente pergunta, Dalmir. Questão fundamental para a situação que a gente vive hoje. A gente sabe que o Brasil todo é vítima dessa questão da velha política,
o agrupamento por tapinha nas costas, que não é nada técnico, mas enfim. Eu vou dividir essa minha explicação em duas etapas. A primeira delas é o período pré-eleitoral e no eventual pós-eleitoral, tá? Na questão de formação de chapas, né, dentro do nosso próprio partido, já tem um nome que a gente considera que tem um grande alinhamento, é uma pessoa muito respeitada já em Divinópolis e tem um grande apego pela área da educação, mas ele é um bom conhecedor das demais áreas. Ao mesmo tempo, pessoas de outros partidos a gente vem conversando em paralelo, tá? E dentre outros partidos, nós também nos conectamos com alguns deles, mais precisamente um deles, que a gente conseguiu um alinhamento perfeito. Que o mais importante de tudo é o alinhamento, é esses princípios, é essa valorização da capacidade técnica, é essa valorização de saber entregar, ver os resultados, ter gente capacitada trabalhando. Então, a gente teve um grande alinhamento, mas isso ainda está sendo conversado, tá? Então, eu não posso, nesse exato momento... desculpa, eu recebi uma mensagem aqui. Já foi liberado. A gente não pode, nesse exato momento, revelar os nomes, mas vocês vão saber assim que isso for concordado, tá? Que for chegar num acordo. Mas isso está chegando a um acordo e nós estamos vendo um alinhamento de pessoas que vai juntar força com a gente, vai ter princípios muito alinhados com o nosso, que vai ser uma ótima entrega para a cidade. Num período pós-eleitoral, Adalmir, eu faço parte de uma rede que tem princípios e propósitos. Por exemplo, quando eu fui fazer minha bolsa em mestrado em Nova York, qual que era o compromisso que eu tinha com a fundação? Você vai voltar para o Brasil e vai devolver isso para o nosso país de alguma maneira. Essa rede do qual eu faço parte são 800 pessoas ou mais até agora. Teve gente que voltou lá de Harvard para ser secretária de educação no município de Mossoró. Então, assim, algumas pessoas chaves, pelo menos durante o período de transição, são importantes fazerem parte da nossa equipe de alguma maneira. Nem que seja naquele período de transição até a gente ter alguma pessoa da cidade. Esta é uma opção a mais que a gente tem. E para isso, né, eu me filiei ao Partido Progressista porque ele me deu essa liberdade. Mas esses são os dois pontos que a gente está alinhados aí para poder seguir em diante. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de falar? Peraí, Amanda e Geraldo, só um minuto. Amanda, vou pedir para você liberar o seu microfone para você conseguir falar. Aqui. Bom dia a todo mundo. Will, dentro do seu histórico, da sua biografia, né, você traz aí a ligação com o PSDB, que é do Antônio Anastasia. Ao mesmo tempo, fala em renovação política. Como alinhar, né, um partido que já tem uma ideologia e que já vem de longa data, né, com essa renovação que tem um clamor popular também? Obrigado pela pergunta, Amanda, mas antes eu quero esclarecer que não há ligação nenhuma com o PSDB, não, tá? Eu tenho uma ligação muito forte com o senador Anastasia, principalmente por tê-lo conhecido através de um curso do Banco Mundial. Quando eu estava fazendo um curso que estava sendo ensinado boas práticas de gestão pública para o mundo todo, estava lá a gestão do senador Anastasia mostrando como exemplo para gestores do mundo todo aprender. Foi a primeira vez que eu admirei o trabalho dele. Durante esse processo eu tive uma conexão com ele estritamente técnica, e ele já nem estava mais no PSDB, estava já no PSD, né? E todo o meu trabalho com o senador Anastasia foi aquilo que a gente sempre propõe, o que seja política. A gente é obrigado a estar em algum partido, a gente não tem a opção de não estar em partido. E eu para poder contribuir com o meu estado, com a minha cidade, eu precisava estar mais ligado àquelas pessoas que ocupam posição voltadas para Minas Gerais. E trabalhando com o senador Anastasia, foi uma excelente oportunidade de desenvolver projetos de lei que beneficiam todo o país, mas inspirados nos nossos problemas, né? E quando a gente fala de renovação política, mais uma vez, renovação política é renovação qualificada. A gente nem cita as questões de partidos, né? Quando a gente participou dos movimentos aí, que eu participo agora, Livres, Renova BR, todos os partidos estão lá dentro. A questão do partido é um mero CNPJ. A gente quer renovar o quê? A capacidade das pessoas saberem que elas estão embasadas para poder
dialogar, para poder apresentar propostas, elas têm vocação para isso. Isso é o que a gente chama de renovação. Infelizmente, todos nós ainda somos, de certa forma, vítimas desse sistema que nós somos obrigados a optar por um partido e a pessoa fica sendo rotulada. Ah, você é do partido tal, como se fosse de um time de futebol tal. Entendeu? Mas a nossa renovação política que a gente prega é diferente. É a renovação política cujo objetivo é a qualificação, é a vocação. É nesses princípios que a gente está promovendo a renovação que a gente precisa. Pronto, agora a pergunta é do Geraldo, né? Geraldo, eu vou ter que pedir para você mesmo liberar seu microfone. Pronto, tá liberado. Tá ouvindo bem aí? Agora sim. Bom dia, né? Bom dia a todos, em especial o Will, pela iniciativa, já de certa forma até pioneira, né? Começando com essa reunião aí. E a todos os demais que estão participando. É uma pena que não tenha mais participantes, mais jornalistas, né? Para conhecer quem verdadeiro é o Will, né? Quem é o Will, porque até então eu não conhecia, né? Mas prazer, bacana, gostei da sua apresentação, né? Eu queria ir mais especificamente para a questão política. Suas ideias são muito bacanas, eu acho que o caminho realmente de mudança, de transformação para Divinópolis é esse, mas tem um período pré, né, que é esse início agora que a gente está começando, de formar a chapa, de formar, ter os pré-candidatos a vereador, né? Como é que está essa situação? O Adalmir até chegou tentar arrancar de você aí quem seria o seu vice. Ele não falou diretamente, mas tentou dessa forma, né, Dalmir? Mas a gente queria saber um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão política que antecede realmente a eleição. Dá para você dar um toque aí para a gente? Lá? Com certeza, Geraldo, obrigado pela pergunta. E esse é um processo fundamental, e é por isso que vocês estão todos convidados, né? Aqui, na verdade, são poucos, mas, na verdade, vocês abrangem aí mais de, provavelmente, 90% do público de Divinópolis, né? Cada representante aqui dos principais canais de imprensa aqui da cidade. Sobre a formação da chapa, a gente começou a trabalhar isso já há um tempo, e nós temos aí na nossa chapa, ela não está com seus 26 completos não, mas ela está quase completa, e ela tem muitos candidatos que vão ser ligados, que são pessoas que nunca estiveram na política, mas têm vocação com gente, sabe? Temos enfermeiros, temos pessoas que trabalham com professores, temos pessoas ali, cabeleireiro, lida com gente, sabe? E gente que lida com saúde, e gente que tem uma vocação, gente que trabalha, que tem causa, tem propósito. Essas pessoas montaram a nossa chapa, tá? O nosso trabalho vem ganhando visibilidade, o nosso trabalho tem chamado a atenção, a gente recebeu o convite de vários outros, a gente conversar, a gente sempre acha que é muito importante. A gente conversou com praticamente todos os outros pré-candidatos. E como informei mais uma vez, tem um ou outro, né, basicamente que a gente está vendo um alinhamento com tudo aquilo que eu falei com vocês. A gente conversou de tal maneira que a gente criou uma relação de confiança ali do que a gente está propondo. Mas assim, eu não posso divulgar esse nome ainda porque está sendo conversado ainda, tá? Sobre essa chapa para poder ser para a prefeitura. Isso vai ser revelado para vocês mesmos em primeira mão, provavelmente aí nas próximas semanas. Mais alguma pergunta? Amanda, deixa eu liberar você. Você vai ter que se liberar aqui, seu microfone. Will, tem uma questão que a gente vê muito nos comentários quando a gente faz alguma postagem ligada à pré-campanha, aos pré-candidatos, que é sobre o uso do fundo partidário. Queria a sua opinião sobre isso. E já queria emendar numa outra pergunta também. Você destacou aí, né, que a partir do programa que vocês desenvolveram, ouviu aí cerca de 2.000 pessoas, que os problemas de infraestrutura foram os principais, né, a demanda principal da população.
A gente sabe que os municípios, não só de Divinópolis, mas no geral, têm vivenciado uma crise severa econômica, né? Então, como poderia também alinhar, né, essa demanda da população com esse momento crítico que as prefeituras estão vivendo, né? A gente já vê a situação de Divinópolis, que já pode assumir aí um financiamento alto, tem a questão da previdência que está sendo estudada, então, assim, tudo leva a crer que o próximo prefeito vai herdar uma dívida grande. Então, como colocar a casa em ordem e alinhar ao mesmo tempo a essa demanda de infraestrutura da população? Amanda, eu foquei tanto na segunda pergunta que eu esqueci a primeira. A primeira é sobre o fundo partidário. Qual que é a sua opinião sobre? Muito boa pergunta, Amanda. Amanda, nós estamos trabalhando aqui a fundo, né, para conseguir doações. A gente está apresentando o nosso projeto, o nosso propósito. Muita gente está se juntando a gente com forças para poder dar doação, porque eu acho que o mais importante de um projeto, quando a gente conquista a confiança, é conseguir a doação. Agora, o seguinte. O projeto de lei do qual aprovou esse fundo eleitoral, em que eu estava lá na época fazendo campanha contra, para diminuir, reduzir esse valor, brigando ali nas redes sociais, bom, enfim, ele foi aprovado. Ele foi aprovado, mas ele está longe de estar nas mãos, principalmente de nós aqui que somos a classe que está tentando renovar a política. Tudo bem, esse fundo está longe. Mas, eventualmente, esse fundo, né, seguindo a nossa trajetória de crescimento que está, né, as pessoas estão tendo visibilidade com o trabalho que a gente está fazendo, existe sim a possibilidade de parte desse fundo ser direcionado para a nossa campanha. Pessoal, esse fundo vindo é dinheiro do recurso federal que vai ser gasto integralmente. Ele não vai, esse dinheiro vai vir todo para a campanha eleitoral. E sim, vindo proposta para receber parte desse recurso, vai ser utilizado para poder trabalhar aqui em Divinópolis, com pessoas daqui de Divinópolis, com pessoas talentosas da área da comunicação, pessoas talentosas para poder, com ideias, vai fazer parte do dinheiro, sim, que vai financiar essa campanha, que faz justiça. O fundo eleitoral, a ideia original dele é democratizar a política, é democratizar a renovação constante que tem que ter o sistema republicano. Então, parte desse dinheiro, que eu sei que vai vir pouco, ou se conseguir alguma coisa, se vir, ele está atendendo ao seu princípio democrático. Entendeu? A gente não sabe quanto, a gente não sabe se vem, mas tendo autorização, ele vai vir, vai ser muito bem recebido para poder democratizar a política no Brasil. Vai ser recebido pelo propósito original que deveria ter esse fundo, tá? Agora, a segunda pergunta foi sobre... Agora eu esqueci a segunda pergunta. A questão de financiamento, né? A financiamento não, a gravidade da... Amanda, o próximo ano, e provavelmente os próximos anos, vão ser os anos mais difíceis. Nós nunca tivemos déficit fiscal tão alto na história. Que era de 200 bilhões, que já estava calçando todo aquele alarde, já subiu para 800 bilhões. Não vai dar para contar com recursos do Estado. Não vai dar para contar com recursos do governo federal. Se der para contar, gente, é ali no desespero, em situações muito emergenciais. Nós vamos ter que ser muito mais inovadores para poder trazer a situação de desenvolvimento econômico, de fazer as obras que a gente precisa. Mas nós temos ali, oportunidade única, oportunidade de ouro. Nós estamos passando pelas menores taxas de juros da história. Nós estamos com o dólar alto. Isso faz os investimentos no Brasil serem muito mais favoráveis. E a gente tem aqui na nossa cidade oportunidade para investimento que vem sendo perdida há anos. Nós podemos receber muito investimento no nosso saneamento básico. Nós já fizemos as contas. Nós já sabemos ali de valores. Nós já temos todos os dados feitos sobre a viabilidade disso. Uma oportunidade que vai desenvolver a economia de Divinópolis sem precisar contar de nenhum centavo de Estado, do governo federal. Uma oportunidade essa única que depende principalmente do projeto. E a gente sabe a realidade de Divinópolis para poder desenvolver projeto, porque para conseguir dinheiro do Estado, do governo federal, muitas vezes você precisa de um deputado, um senador para lá gritar. Mas para conseguir dinheiro privado, você precisa de bons projetos. O potencial de Divinópolis é maravilhoso.
A gente precisa de um projeto muito bom, que dá para ser feito de forma rápida, eficiente. Isso vai trazer muito investimento para a cidade. Vai transformar a cidade num canteiro de obras. Mas todos esses detalhes, pessoal, eu vou deixar para quando a gente chegar na nossa fase de propostas. Todas as informações vão ser passadas para vocês sobre a área da economia, sobre a área da educação, sobre a área da saúde. Mas tudo isso está no nosso plano que nós estamos desenvolvendo em conjunto com a população de Divinópolis e com especialistas. Obrigado. Espero ter respondido a sua pergunta. Bom, acho que o jornalista do Jornal Agora estava tentando fazer uma pergunta, é isso? Isso, estão me ouvindo? Agora sim. Will, as suas duas principais bandeiras, no caso, é a infraestrutura e a educação. Então, a minha pergunta é no sentido da educação. Aqui dentro da cidade, tem uma disparidade no desempenho de escolas a nível de educação básica. Isso é perceptível pelo levantamento do IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A minha pergunta é o seguinte: qual que é o diagnóstico que você faz da educação aqui dentro da cidade? E ainda tem uma segunda pergunta. Divinópolis, ela tem uma realidade bem diferente de outras cidades universitárias. A gente tem praticamente 3 universidades públicas na mesma rua, no mesmo bairro. E ao passo que a gente tem um trânsito caótico, um transporte caótico para esses estudantes universitários, uma iluminação péssima e vários outros problemas que eles enfrentam ali na altura do bairro São José, onde está o ENG, o Cefet e a UFSJ. A primeira pergunta: qual que é o diagnóstico que você faz da educação? E a segunda pergunta: qual que é a sua proposta para aquela área ali da cidade onde estão morando, em sua maioria, os estudantes universitários? É Paulo seu nome, amigo? Isso, Paulo. Paulo, Will, tá desligado o seu microfone. Desculpa. Mais uma vez, a pergunta está bem no nível de propostas. Eu vou te passar a resposta em forma de diretrizes, tudo bem? Não entrar exatamente nos detalhes. Questão da educação, primeiramente, eu quero informar que a minha bandeira principal, porque é infraestrutura, porque é a minha área de formação. Eu sou de infraestrutura de formação e educação é de coração, tudo bem? Então, na questão da educação, é lógico que o conteúdo, o que vai ser ensinado, a melhor maneira de ser ensinado, isso aí quem vai dizer são as pessoas que trabalham com isso. Através de conselhos que vão estar ligados ali próximo da prefeitura, são essas pessoas que ditam as regras. A gente tem que continuar sabendo ouvir as pessoas que sabem entregar, né? Eles vão dizer a melhor maneira de alavancar a qualidade do ensino. Agora é o seguinte, para mim a escola ali, vamos juntar a coisa de infraestrutura com educação. Aprendizado na escola, pessoal, vai muito além do que a gente aprende nos livros. A educação na escola vem do primeiro momento que você chega na escola. Para mim, chegar na escola, eu acho que ali tem que ser um lugar em que a criança chega e ela diz: uau, tinha que ser um lugar lindo. Para mim, a gente quer fazer, em termos de infraestrutura, a gente quer revitalizar essa cidade inteira. Revitalizar a cidade toda, a gente não vai conseguir fazer isso da noite para o dia. A gente tem que começar por um lugar. Eu sempre penso, gente, as nossas escolas, onde tem escola, num raio ali de 50 metros, é ali que tem que começar, ali tem que ser um lugar sagrado. O ponto de ônibus tem que ficar impecável, a rua perfeitamente calçada, a iluminação tem que ser perfeita. Lote sujo perto de escola, inadmissível. Ali a prefeitura tem que ficar de cima, fazer aqui é lugar de escola, aqui a criança aprende do momento que ela entra. E é daqui que ela leva os ensinamentos para fora da escola. Então ali é o ponto, o começo. Agora, quando a gente fala em qualidade de ensino, a gente realmente vê Divinópolis, eu já comparei o IDEB com o IDEB nacional. Divinópolis assim, não está em situação tão crítica, a gente sabe que o Brasil é muito diverso, tem muitos lugares que estão em situação muito pior, mas nós temos resultados que nos surpreendem demais. Os maiores IDEBs do país estão lá no Ceará, gente. Então tem muita coisa que está voltada aí na questão da técnica de ensino, na valorização dos professores, na valorização na forma como eles ensinam, que nós temos que aproveitar isso e trazer isso para a nossa cidade. A gente tem que ter metas a cumprir ali, de estar sempre, cada vez, melhorando o ensinamento, tá? Das crianças, aprendendo com quem já está fazendo bem feito, né? E às vezes até com poucos recursos. Você agora perguntou uma questão de infraestrutura, foi sobre iluminação, não é? Por exemplo, iluminação e transporte público. Eu quero falar um pouquinho desses dois. Transporte público, pessoal. Divinópolis é uma cidade
É uma cidade de referência, é uma cidade grande. É inadmissível falar em monopólio do transporte público em Divinópolis. Esse é o primeiro ponto. Eu não vou entrar em detalhes de como é que isso vai ser mudado, mas quebra do monopólio é fundamental. Não tem nem como se falar em futuro de qualidade de transporte se a gente continuar falando em monopólio de transporte público na cidade. Segundo ponto, que eu quero falar de iluminação. Pessoal, a iluminação tem um custo para a nossa cidade altíssimo. Além dela não atender todo mundo, além da iluminação não chegar, além da iluminação ser, inclusive, fator de insegurança para a população, ela gasta muito dinheiro do orçamento da cidade. Gente, nós temos lâmpadas LED hoje que gasta 90% a menos. Ah, mas a lâmpada LED é caro. Gente, tem inúmeras empresas. Tem ali, ó, bancos de desenvolvimento, Banco Interamericano, Banco Mundial, fomentando projetos que está ali disposto a trocar toda a iluminação da sua cidade, sem você precisar entrar com nenhum centavo. O que é o acordo? Nós vamos vir aqui, vamos trocar toda a iluminação da cidade, vamos colocar iluminação em todos os cantos, iluminação boa, com baixo custo. Como é que vocês vão pagar por isso? Na economia, naquilo que vocês vão economizar, que vai ficar mais barato ainda, parte daquela economia vocês vão pagar para a gente aí num período de 10, talvez 20 anos. É assim que várias cidades já estão fazendo. Coisa que já está acontecendo, Divinópolis tem que sempre ficar para trás. Cadê o passo à frente? Cadê o olhar inovador? Cadê tá um pouco mais atento ao que está sendo feito? Bom, essas são apenas diretrizes, detalhes nós vamos ainda apresentar para quando chegar a fase de propostas. Mas eu espero ter respondido a sua pergunta. Bom, então a gente já está com 45 minutos de entrevista. Alguém quer fazer uma última pergunta? Então, a gente gostaria de agradecer ao Will, agradecer a todo mundo. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode escrever para a gente, que a gente vai responder as perguntas de vocês. Essa entrevista, então, está sendo gravada e a gente vai mandar a gravação para todo mundo, para quem precisar ouvir de novo as respostas, para escrever alguma matéria. Então, obrigada, Will. Você quer falar mais alguma coisa? Uma palavrinha final. Pessoal, muito obrigado. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês, que são representantes da imprensa profissional. Eu valorizo muito, admiro o trabalho de vocês. É um ano eleitoral, né? Aqui acho que é o mais importante para a cidade de Divinópolis é conhecer os seus candidatos, conhecer a história, conhecer o trabalho, e ninguém melhor do que vocês para poder fazer esse trabalho com seriedade, com confiabilidade. Então, obrigado mais uma vez pela participação de todos.